Então, o que acontece, pessoal? Eu peguei aqui um indicador, o indicador do espião, da respiração do espião aqui, que mede a média descontada das empresas, né, dos ETFs. E nós temos aqui um indicador extremamente importante e muito assertivo. Esse indicador ele possui uns 30 a 40 anos de existência e basicamente quando nós chegamos nesse nível duas vezes com o fundo formado em suporte, apoiado em suporte, geralmente se o preço se segura nessa região de sobrevenda, isso significa que é um descontaço. Então as ações elas estão a um nível extremamente descontadas e que vão atrair investidores de curto prazo, estimulando uma alta agora temporária, tá? Essa alta ela vai ser uma alta que vai provocar um movimento lateral no S&P 500, na minha opinião. Não uma derrocada, nem um derretimento muito forte desse suporte como todo mundo está esperando. Todo mundo agora só fala de Bitcoin a 14 e 12 mil dólares. Eu acredito que isso vai acontecer? Sim, só que vai levar alguns meses para isso acontecer. Não acredito que o Bitcoin vai chegar nos 12 mil a 14 mil dólares agora no curto prazo. Não semana que vem, nem na outra semana. Acredito que isso possa acontecer, mas vai ser daqui uns 2 ou 3 meses, tá? Talvez até mais. Então, o que acontece? Esse indicador aqui, ele tem o seguinte. Todos os investidores que compram ações nesse ponto de 50 dias, da média de 50 dias, de preço descontado nas ações, tem 100% de chance, 100% das vezes, um ano depois, ou seja, de 6 a 12 meses depois, o mercado estava precificando valores mais altos, ou seja, todos os investidores que compram nesse ponto, 100% das vezes tiveram lucro 6 a 12 meses depois do preço comprado descontado nessa região. O que significa que, se a gente pegar, e isso é um dado de indicador de sentimento tradicional, ok? Se a gente pegar esse dado e ver, dar uma olhada agora no BTC, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Bitcoin primeiro, antes da gente ir para a Nasdaq. Né? Se a gente for ver o Bitcoin aqui e a gente traçar um plano para o Bitcoin, no curto prazo, ele está fazendo uma barra que eu chamo de barra de reversão, tá? E essa barra de reversão, ela está formando três fundos aqui. Esse fundo, nós temos esse fundo aqui, aliás, perdão. Nós temos esse fundo aqui no gráfico diário, nós temos esse fundo aqui, então um fundo mais baixo, um fundo mais alto, um fundo mais baixo, e agora uma barra de reversão com bastante força no fundo da direita. Isso aqui é uma tentativa de construção de fundo, tá? Com a aproximação da média 8 semanal e com essa grande sombra vendedora, me leva a crer que amanhã em diante a gente vai ter alta, tá? Isso aqui ele vai formar um fundo aqui, certo? Por quê? Porque vai, porra. Porque vai e porque vai acontecer e é exatamente isso aí, tá? Então o preço ele vai ir na direção da entrada dessa barra aqui, ó, tá? Que é essa barra aqui. Então quem shortar hoje vai perder todo o seu capital. Basicamente é isso. Vão ser liquidados, tá? Por quê? Porque o movimento continua lateral. O movimento continua lateral, ele está construindo um suporte gigantesco aqui, que vai levar um tempo grande ainda para ser perdido, tá? Pois se trata do topo do ciclo anterior. O topo do ciclo anterior se você pega lá atrás, lá em 2017, esse é o topo do ciclo anterior. Aqui ele está tentando consolidar um bear trap. Se fosse sozinho, eu até não confiaria tanto. Mas como ele está fazendo junto com o S&P 500 e com a Nasdaq, tá? Então tanto a Nasdaq quanto o S&P 500 estão fazendo bear trap, que é uma armadilha, ou seja, uma formação de um fundo duplo verdadeiro. Isso significa que nós podemos ter daqui em diante 3 meses de alta, de pullback para o preço lá na frente continuar caindo. Vou explicar isso para vocês, tá? Então, por exemplo, ontem eu acreditava que ele ia romper esse suporte, ia perder o suporte, ia trazer bastante queda. Como ele não trouxe essa queda e fez o contrário, ele entrou força compradora, incluindo aquele indicador espião,
nós temos o seguinte, nós temos a probabilidade muito forte dos preços, não só da Nasdaq como da S&P 500, de voltar até esses níveis aqui em cima. Então, quem comprar agora aqui, na minha opinião, vai estar comprando um fundo de curto prazo. O fundo de curto prazo, geralmente, ele aparece em bear trap e, no caso, em topos de curto prazo, bull traps, certo? Como ele vem fazendo um bear trap aqui, uma tentativa de um bear trap, e tá várias coisas, várias pecinhas conectando, estão mostrando que nós vamos ter força compradora na abertura de outubro, eu acredito que vale a pena ficar comprado agora no curto prazo.